Mais um encontro, pessoal, mais uma sexta. Lá se vai o mês de agosto, né? É dia 30 o dia que vocês estão vendo isso, né? Tô aqui hoje com a minha colega de profissão, Tabata. Dá um oi pra eles, Tabata. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada pra quem Ou boa madrugada, isso aí. Nunca se sabe, né? É verdade. Até onde isso chega. Gosta de colujar, né? Estudar de madrugada. Eu era um desses, eu virava à noite. Eu não sei você, se você tinha esse costume de ficar de noite estudando, né? Não, eu não era dessas não, porque se ficar acordar de madrugada no dia seguinte, eu não sou ninguém. Então eu tinha meu horário certinho de estudo, de planejamento e conseguia seguir. Então, gente, a Tabata atualmente é professora de matemática, assim como eu, assim como os outros colegas que já vieram aqui, né? Atualmente você dá aula onde, Tabata? Bom, hoje eu sou professora do Colégio Elite. Parabéns. Do Instituto Maria Tomásia. Excelente. Sou professora do ensino fundamental, do ensino médio e de preparatório para concurso militar. Ah, sério? Mas você faz esse preparatório em outro lugar ou é no Elite também? É no Elite também. Na verdade, o ensino médio que eu pego, as turmas de ensino médio, já é focado para quem quer entrar na área militar. Ah, entendi. Aí o foco é o Colégio Naval e a EPICAR. Entendi. É que eu acho que são turmas separadas, né? Essa que é para os militares, a outra que é para os vestibulares, ou é tudo junto? Para militar e vestibular são separados. O foco é diferente. Ah, tá certo. Então, para hoje, Tabata, vai ser um pouco diferente do que você está acostumada, né? Porque você está acostumada, com certeza, com a questão da EPICAR, da ESA, não sei, né? E para hoje o que nós temos é o Enem, né? Continuando aqui na nossa jornada, né? Resolvendo o Enem, o que nós temos aqui, eu vou colocar aqui na minha tela, olha só. Olha que capricho, Tabata, pra hoje. Tá lindo, né? Nossa, que beleza. Tá uma beleza, não tá? De típicos de Enem. Típicos, né? Então, excelente, é isso aí. Aqui é capricho total. Eu sou um designer profissional também. É a minha segunda profissão. Eu sou professor de matemática e nas horas vagas eu atuo como designer. Eita, depois eu vou tomar mais aulas contigo, tô precisando. Tá certo, pode ficar à vontade. Por falar nisso, você tem redes sociais, não tem, Tabata? Sim, que você tem, não tem? Quem tá assistindo, vou pedir para me seguir. Sim. Instagram, @prof.tabatamorgado. Isso. Eu dou dicas lá de matemática. Resolvo desde matemática básica, algumas questões de Enem, algumas questões também militares. Sim, eu vi, você tem carisma. Você tem carisma. É muito legal. Eu vou colocar aqui em cima, em algum lugar em cima e embaixo, onde quer que seja, o link do seu vídeo. Também, mas eu vou colocar aqui na tela também para quem quiser ver, procurar, mas vai estar na descrição do vídeo e também aqui no vídeo em algum lugar, tá, gente? Eu vou dar um jeito de colocar aqui, tá? Tá ótimo. Show! E compartilho também um pouquinho do dia a dia em sala de aula, né? Para os alunos entenderem um pouco ou tentarem entender um pouco o nosso lado como professor. Excelente, Tabata. Tem muito futuro o seu trabalho também. Sigam ela e o Matemática de Mestre, né? Com certeza. Essa emissora aqui também. Então, vamos lá. A questão de hoje, Tabata, eu vou pedir para você começar, olha só, de surpresa. Você não ensaiou hoje, né? Não fez nada. Na lata mesmo, né? Professora de pré-vestibular militar tem que saber fazer isso aqui em 2 minutos, né? Em 30 segundos, né? Então, vamos lá. Olha só. Questão 141 de matemática. Lembrando aqui que a ordem é a do caderno azul, tá, gente? Então, a 141 do caderno azul nos fala o seguinte. Matheus, deixa eu só te interromper aqui. Sim. Eu quero dar uma dica para quem está assistindo a gente. Claro. Pessoal, questão de Enem, a primeira coisa que vocês devem fazer, não começa já lendo questão. Ver o que está perguntando no final. Porque depois, quando vocês começarem a ler a questão, vocês já vão lendo, procurando aquilo que o enunciado está pedindo. Beleza? Então tá. E de ouro para vocês economizarem tempo na hora de ler o enunciado e resolver a questão. Vale ouro, ó. Já começa valendo o like e a inscrição, né? Com certeza. Já é para ter o like e a inscrição deles, né?
para quem estiver assistindo. Então eu vou seguir o conselho aqui, a dica de ouro da Tabata. Eu vou direto para a pergunta, olha só. A pergunta, Tabata, é a seguinte: qual é a probabilidade, certo, de o vencedor do sorteio, quem vencer esse sorteio, ser uma estudante de terceiro ano? Então é sobre isso a pergunta. Show. E agora, o que você sugere, Tabata? Ler o enunciado normal? Agora a gente lê o enunciado porque já sabe que o que a gente precisa procurar vai ser aí um estudante do terceiro ano. Ok. No alojamento de uma universidade, olha só, é bem contextualizado, hein? Há alguns quartos com um padrão superior aos demais, como se fossem as suítes, né, dos hotéis. Um desses quartos ficou disponível. E muitos estudantes se candidataram para morar no local, né? Para escolher quem ficará com o quarto, um sorteio vai ser feito. Para esse sorteio, cartões individuais, eu senti que isso é importante, não sei, com os nomes de todos os estudantes inscritos, serão depositados em uma urna. Sendo que, para cada estudante de primeiro ano, olha só, primeiro ano, ainda não é terceiro, é primeiro. Para cada estudante de primeiro ano, será depositado um único cartão, com o seu nome. Para cada estudante de segundo ano, por outro lado, vão ser colocados 2 cartões. E para cada estudante de terceiro ano, deve ser uma graduação com 3 anos só, né? Eu não sei que tipo de faculdade é essa que tem só 3 anos, mas tudo bem. Deve ser algo tecnólogo, né? Alguma coisa assim. Pode ser. E para cada estudante de terceiro ano, serão colocados 3 cartões com o seu nome, né? Logicamente. É o seguinte, foram inscritos 200 estudantes, atenção, de primeiro ano. Não é o que eu quero. 150 do segundo ano, também não está interessante. E agora está interessante, né? E 100 estudantes de terceiro ano. Ok? Todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Todo mundo aqui tem a mesma chance de sair, né? E agora, Tabata? Como é que a gente faz? Que a gente já sabe que quer descobrir qual é a probabilidade do vencedor do sorteio ser um estudante de terceiro ano. Então, bora lá. Você fala e eu escrevo. Oi? Você fala e eu escrevo. Vamos lá, você assim. O Matheus falou que cada um tem a mesma probabilidade de ser sorteado. Na verdade, cada cartão tem a mesma probabilidade. Cada cartão, é verdade. Não tem a mesma probabilidade, porque ele fala ali no enunciado que... Eu vou até destacar isso, todos os cartões. Pronto. Aluno do primeiro ano tem uma chance, né? Vai ter um cartão. Aluno do segundo ano, 2 cartões. Ou seja, é como se um aluno, né, ele fosse 2 pessoas, estivesse ali, ó, com o dobro de chances de ser sorteado. E os alunos do terceiro ano, cada um vai colocar 3 cartões. Ou seja, tem o triplo de chance em relação ao pessoal lá do primeiro ano. Beleza? Ok. Probabilidade, eu acho que cai todo ano no Enem, não é isso? Pelo menos uma questãozinha. E sempre uma ou duas. Tem uma ou duas todo ano. É aquele tipo que não dá para errar. É o básico do conceito de probabilidade. Galera, o que é probabilidade? Vou pedir para o Matheus escrever aí para mim. Certo. Os casos favoráveis, pode escrever só favoráveis. Mas eu coloco a chance como? Pesão? Bota um pesão. Pesão? Isso. Tá, probabilidade pesão. Igual. Sim. Favoráveis, que são os casos favoráveis. Favoráveis. Dividido pelo total. O que são esses favoráveis? Total. E o que é isso total? Total. Gente, favoráveis é tudo que eu quero. É tudo que é ao meu favor. É o que a questão está pedindo. E o total são todas as chances que podem ocorrer aí nessa situação. Então, sim, essa fórmula daí é o básico de probabilidade. Vamos lá, outra dica importante. Conforme a gente vai lendo a questão, eu sou do tipo de pessoa que já vejo uma informação e escrevo. O Matheus, ele já vai lendo e vai sublinhando também. É super importante isso. Ou você escrever, ou você sublinhar, ou você circular, para depois você bater o olho no que está escrito e saber onde estão as informações e usar aquilo que você precisa. Certo? E aí ele fala,
existem 200 estudantes, na verdade 200 estudantes do primeiro ano foram inscritos. Então vou colocar ali primeiro ano, né, para representar o primeiro ano. Assim? 200 estudantes. Coloca aí entre parênteses para mim, Matheus, por gentileza, um X, para a gente saber que cada um desses estudantes só vai poder colocar o cartão uma vez. Ah, tá. Então é X assim? Não, uma vez, entendi. Agora a ficha caiu, entendi, uma vez. Tá certo, uma vez só. Eu vou até colocar de uma cor diferente, pra ficar bem destacado. Vou botar de vermelho aqui. Uma vez, porque só vai ter direito a um cartão, né? Um cartão. Isso. Cada aluno desse só vai ter direito a um cartão. Ok. Aí vamos lá. Os alunos do segundo ano. Embaixo a gente vai escrever segundo, para representar os alunos do segundo ano. E existem 150 estudantes. Só que cada estudante desse vai colocar o cartão o quê? 2 vezes. Então vai contar como cada um fosse 2. Os alunos do terceiro ano são 100 alunos. Você vê que em quantidade eles são menos, né? Mas eu acho que em chance já é intuitivo que é bem mais provável sair um aluno de terceiro ano do que os demais, né? Porque são 3 cartões. Vale por 3, né? Será? A gente pode até fazer essa análise no final. Então, vamos ver as quantidades de cartões que vão existir nessa situação. Se os alunos de primeiro ano, cada um vai colocar apenas um cartão, e são 200 alunos, lógico, vão ter 200 cartões. Né? Puxa uma setinha aí pro lado e escreve 200 ou 200 cartões. 200 cartões. O total de cartões de alunos do primeiro ano. Como cada aluno segundo tem direito a 2 cartões, que são 150 alunos, então, só nessa turma do segundo ano, vão ter um total de 300 cartões. 300 cartões? Correto? Posso até colocar aqui, né, para ficar bem claro, que são... Porque são 300, né? Porque são 150 vezes 2, né? Cada um vai colocar 2 cartões, então vão ser 300, né? 150 vezes 2. Isso aí. E a mesma ideia, os alunos do terceiro ano, cada um vai colocar 3 cartões. Então, como são 100 alunos, né? 100 vezes 3 vai dar um total de 300 cartões. Certo. Porque vão ser 100 pessoas, né? Cada uma com 3 cartões. 100 alunos vezes 3 cartões cada um. Perfeito, perfeito. Aí a gente já sabe o total de cartões que podem ser sorteados. Tem 200 cartões né, de primeiro ano, 300 cartões de segundo ano e também 300 cartões de estudantes do terceiro ano. Agora a gente vai voltar lá para a nossa fórmula principal da probabilidade. Então, eu já sei o que? Eu já tenho o total de cartões. Então, nessa minha fração aí da fórmula, quem é que vai ser esse total? Vou ter quantos cartões? Eu vou ter 200 mais 300 mais 300. Então, coloca aí o tracinho da nossa divisão. Né? Sim. Já vai direto. P igual P nossa probabilidade. Igual, sim. Embaixo, como é o total, é tudo que pode acontecer. São todos os cartões que podem ser sorteados. E quantos são esses cartões? 200 mais 300 mais 300. Cada um representando um ano, né? Uma série, é um ano, né? É o ano do curso. Sim. O que vai dar um total de 800 cartões, né? Se eu não estou enganado. 800 cartões. 800 cartões. Ok. Esse é o total. E agora na parte de cima, a gente faz o quê? A parte de cima é a quantidade dos cartões favoráveis. São aqueles que eu quero, são favoráveis ao que a questão pediu, perguntou. E o que a questão perguntou? De ser sorteado aluno do terceiro ano. Gente, quantos cartões existem de alunos do terceiro ano? Não são 300? Sim, correto, são 300. Porque tem 100 alunos, cada um com 3 cartões, então tem um total de 300 cartões. Logo na parte de cima dessa divisão vai ficar o valor de 300. Ótimo. E aí a gente já montou a nossa
probabilidade. 300 dividido por 800. A gente pode simplificar, né, cortando esses dois zeros em cima e embaixo, que nada mais é do que dividir em cima por 100 e dividir embaixo também por 100. E aí a simplificação. E ao final aqui vai ser resposta, né? Vai dar 3/8, que é a nossa 3/8, que é que opção? A letra E, né? A letra E. A letra E, então ela é a resposta correta. É de equação e questão resolvida. O que você comentou aquela hora eu achei interessante, quando eu falei dos cartões do terceiro ano, pelo seguinte, né? Por conta disso aqui. Você vê que em quantidades de cartões, apesar de serem grupos diferentes, né? Tem a mesma probabilidade. Isso. Então, a chance de sair alguém de segundo ano é a mesma que sair alguém de terceiro ano. Apesar de serem quantidades de alunos diferentes, né? Por conta dos pesos, né? Por conta dos pesos, 2 e 3, acabou coincidindo as quantidades de cartões. Apesar de serem diferentes, né? Sim, sim. Aí acabou, isso acarreta uma chance igual para os dois, tanto para o segundo ano como para o terceiro ano, né? Porque vai ser os mesmos 300 sobre 800, né? Se eu fosse pensar no segundo ano. Não é isso? De conceito básico. E vamos partir para outra, né, Matheus? Isso, ok. Ok, Tabata. Muito boa, hein? Foi uma questão para abrir mesmo a gente, né? Sim. Para abrir legal, para descontrair. Mas eu acho que essa foi muito fácil para você. Você está acostumado com nível militar, poxa. Isso de chances na EPICAR, na ESA, no Colégio Naval é muito mais difícil do que isso. Não me diz que você vai aparecer aqui com uma questão de rima e ita no meio da prova de Enem, né? Eu preparei para você coisa melhor do que imita. Coisa mais difícil que imita. Vamos lá. Quer ver só? Quero ver você resolver isso aqui para mim, ó. É um assunto básico, porcentagem, mas eu quero ver você resolver isso. Desafio. Só de ler esse nome de desafio já faz a gente o quê? Dar uma geladinha, não é? Você acha? Eu não, eu acho normal. Bom, eu tô acostumado. Pode ler ou você lê? Pode ler se quiser, é toda sua. Então vamos lá. Em uma sala onde estão 100 pessoas, sabe-se que 99% são homens. Bom, eu já entendi que de 100 pessoas, 99 são homens. Acaba coincidindo no mesmo valor. Eu vou destacar para você, 99% são homens. Sim, de 100 pessoas. De 100 pessoas. Sim. Vamos à pergunta. Quantos homens devem sair para que a porcentagem de homens na sala passe a ser de 98%? E aí? Parece simples, mas é um negócio que a gente tem que dar uma pensada, né? Tem que pensar. Por isso que eu botei pra você, tem que pensar, ué. Bom, você tá aqui hoje pra sofrer. Você acha que com você eu dou mole, poxa? Não. Poxa, aí eu não sei se eu me sinto lisonjeada, né? Por você acreditar no meu potencial. Mas eu fico aqui meio que tremendo na base. Mas eu quero ver. Eu quero ver como é que você vai sair dessa. Tanto eu quero ver que eu até sair da tela, hein? Eu tô aqui no Meet pra ver você. Eu quero ver a sua cara pra responder essa questão. Bom, vamos pensar. Dá até pra pensar. Não vou Sim. cair na pegadinha, porque a gente já lê ali 98%. Uhum. Quantos homens precisa tirar para que seja igual a 98% a quantidade de homens? Uhum. Aí a pessoa pensa, bom, se tem 99 homens, vou tirar um, que vai ficar 98 homens é igual a 98%. É pegadinha, não é, né? Só que isso é uma pegadinha e que pega muita gente. Pois é, mas então, para conseguir realmente resolver um desafio desse, só com um professor muito bom em porcentagem, né? Caramba, Tabata! Fim de surpresa, hein? Olha só quem entrou. Caramba! Caramba! Que é isso, meu Deus? Luiz Paulo, é você? Luiz Paulo! Caramba, gente! Por essa eu não esperava. Peraí. Um dos melhores professores que eu conheço. Luiz Paulo.
Tá vendo? Tudo Você bom, precisava de um tarde, professor Matheus. bom. Boa tarde, Tabata. Opa! Boa. Você queria um professor bom? Olha aí, ele apareceu. Eu quero ver esse professor resolver esse desafio no seu lugar. Quero ver. Vamos lá, vamos lá. Você fala e eu escrevo, só- Luiz. Você Beleza. fala e eu escrevo. Em uma sala onde estão 100 pessoas. Isso. O áudio tá saindo legal? Perfeitamente. Em Como se uma você estivesse do meu sala lado. onde estão 100 pessoas, Ah, sabe-se que 99% são homens. Quantos homens devem sair para que a porcentagem de homens na sala passe a ser 98%? isso. Interessante. Então, primeira coisa, Matheus, eu acho interessante a gente fazer um recordar aí de como se calcula a porcentagem, né? Vamos botar um exemplo aí, por exemplo, Sim. 38% de 250. Ok. 38% de 200. Só para fazer um recordar aí. Recordar é viver, né? Recordar é viver, isso aí. Como é Então que vamos faz? calcular 38% de 250. Lembrando que para calcular a porcentagem ela pede, ela clama por regra de 3. E a regra de 3 é calcular um valor conhecendo quaisquer outros 3 valores. Sim. Então, primeiro eu tenho que entender quem é o todo, quem é o 100%. Nesse caso, é o 250 e é o que eu vou escrever. 100%. Vamos lá, Matheus. 250 igual a 100%. Ok. Isso aí. E eu quero calcular 38%. Quando na matemática eu quero calcular um valor, estou em busca de calcular um valor desconhecido, o que eu faço? Eu atribuo uma incógnita, uma letra, que nesse caso eu vou chamar de x. De quê? Então, 38 de x, pode De chamar x? de x Ah, aí, ok. a quantidade, Então eu vou trocar a interrogação por um xizinho. Ok. bota um x. Sim. Então, eu atribuí uma incógnita e agora eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 100x igual Sim. a 38 100x igual a 38 vezes o quê? Vezes 250, né? vezes 250. Ok. Isso aí. Agora a gente faz essa multiplicação aí. Quanto é que vai dar isso? 38 vezes 250, né? Quanto é que dá, Tabata? Então, eu não gosto de fazer assim, não. Eu já ia passar o 100 dividindo pro outro lado e simplifico tudo. Minha vida é simplificar. Ah, é? Depois que eu simplifico, que eu gosto de Também. multiplicações. E aí, Luiz, o que a gente faz? Segue o conselho Também dela? pode. Por isso, pode fazer. Ah, então tá. Então Pode sim. fazer. O bom da matemática, o gostoso da matemática é isso. Tem vários caminhos para resolver Então tá. o mesmo problema. Olha só, telespectadores, o 100 aqui vai passar dividindo, né? Ele está multiplicando, passa Isso aí. dividindo. E aqui nós teremos Isso. o seguinte, o x ficará, a nossa incógnita ficará isolada, então x vai ser 38 vezes 250 dividido por 100. Ótimo. E agora é a oportunidade de fazer o quê? Cortar os zeros, né? O zero do 100 com o zero do 250. E agora, Tabata, o que você sugere? 5 também, em cima e embaixo. Por 5? Que aí vai o 25 vai virar 5 e o 10 vai virar 2. Dividindo por 5, 25 vira 5 e o 10 vira um 2. Eu sugiro ainda fazer mais uma coisinha, né? Dividir o 38 com o 2 também. Isso aí, Né? que aí vai ficar 9. 38 divide com o 2 fica 19. Então, o nosso trabalho é fazer simplesmente 19 vezes 5, né? E 19 vezes 5, nas condições normais de temperatura e pressão, esse valor é o que? É 95, né? Isso aí. 95. Então, o nosso valor procurado era 95, e 95 correspondem àqueles, né, 38%. Então, a nossa resposta é que 38% de 250 corresponde a 95. Não é isso, Luiz? Correto, perfeito. Ok, ótimo. Ótimo. Então fizemos um recordar aí, né, de
de como tirar, de como calcular a porcentagem. Agora vamos para a questão. Sim. A primeira coisa que a gente precisa ter cuidado nessa questão é com aquela voz que vai chegar no nosso ouvido e dizer o seguinte: ora, 99%, lembrando que a porcentagem é uma proporção em relação ao número 100, né? Sim. Então, quando eu quero saber 99% de 100, isso é igual a 99. Assim como se fosse 28% de 100, seria 28. 35% de 100 é 35. Certo? Uhum. Já que é uma proporção em relação ao número 100. Sim. Então, aquela voz que vai chegar no nosso ouvido vai dizer o seguinte: ora, se 99% são homens, num total de 100 pessoas, isso significa 99 homens, então basta eu tirar um homem que eu vou ter 98 homens. Só que cuidado, se eu tirar um homem da sala, eu já não terei mais 99, eu já não terei mais 100 pessoas. Você vai ter 99, né? Eu tenho 99 pessoas. Aí a proporção certo? só alterou, né? Você não pode mais afirmar que são 98%. Exatamente. Sim. Eu já não estou trabalhando em um universo com 100 pessoas, numa sala com 100 pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Uma regra de 3. Então, vamos lá, Matheus. Você Sim. que é meus braços aí. Seus braços? Bota aí. Vamos lá. Escreve aí, primeiro momento. Primeiro momento, tá. Primeiro momento. Sim. Ok. Primeiro momento. 99 homens. 99 homens. Isso aí. 99 rapazes, sim. E uma mulher. E uma única mulher, né? Que seria 1%. E uma única. Sim. Seria 1%. Exatamente. Sim, uma mulher. No segundo momento... Vou até fazer de outra coisa. Aí. Segundo momento. Escreve aí. Segundo momento. Segundo momento. Ok. Eu ainda terei uma mulher, porque a questão diz que uma certa quantidade de homens sairá da sala. Unicamente homens, né? Eu ainda vou unicamente ter uma mulher. Homens, exatamente. Ok. E quantos homens eu terei na sala? Eu não sei. E lembrando, quando na matemática eu não sei um valor, o que eu faço? Eu atribuo uma incógnita, uma letra. Uhum. Que nesse caso eu vou usar a mesma incógnita lá do nosso exemplo. Eu vou chamar de X. Tá. Embora sejam valores diferentes. Somos muito criativos, né, Luiz Paulo? Vamos chamar nossa incógnita de X, né? Só para não fazer confusão, Hzinho de homem. Hzinho de homem? Isso, boa. Porque então, o X lá do exemplo não é a mesma coisa, daqui. É verdade. Isso. Boa, então, vou colocar botar botar um Hzinho de homem. Ela é professora militar, isso aqui pra ela é fichinha. Bota um Hzinho de homem, né? Isso aí, melhor. Sim. E aí, o que a gente precisa pensar? Sim. Essa quantidade de homens corresponde a quantos por cento no segundo momento? A própria questão lá indica. Ela precisa ser o quê? 98%. Ah, então peraí. Você está querendo dizer então que o nosso Hzinho corresponde a 98%. Como é que eu posso escrever isso para eles? Não entendi. Eu escrevo isso ou não por enquanto? Não, pode escrever. Pode escrever? Como é que fala assim? Hzinho igual a 98%. 98%. Porque a questão exige que no segundo momento a quantidade de homens seja 98% do total. Certo. Então, tá aí. Okay. E a quantidade de mulheres? A quantidade de mulheres não se alterou. Então, se essa quantidade de homens corresponde a 98%, para completar 100%, faltam quantos por cento? 2. E esses 2%, exatamente a quantidade de mulheres. Até coloquei isso, então, né? Que uma mulher corresponde a 2%, né? Isso aí. Porque aí somando 98 mais 2, 100%. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no meu exemplo. Multiplicando o cruzado, fica H vezes 2. H vezes 2.
é igual a 1 vezes 98, né? Perfeito. É isso? H vezes 2 é igual a 1 vezes 98. H vezes 2 é igual a 1 vezes 98. Coloca o porcento também? Perfeito. Tá, então assim, 2%, 98%. Pronto. Então, agora, o que a gente faz? Que está multiplicando, passa dividindo. Ótimo. O H fica isolado, né? Aí fica 98%, né? Que é 98% vezes 1. E o 2% aqui. E agora? Divide 98 por 2. 98 por 2. Isso vai dar quanto? Isso vai dar... Peraí, 98 por 2? 49, né? Isso aí. 49. E o porcento vai embora, né? Porque na prática, o que nós temos aqui é o seguinte, eu vou até escrever isso para eles, que pode ser legal. 98%, o que está acontecendo aqui é isso, 98 sobre 100, né? E dividido por 2 sobre 100. Aí o que acontece? Uma divisão de frações, né? Só para ser bem claro aqui, o que eu faço? Eu repito a primeira, 98 sobre 100, não é isso? E multiplico pelo inverso da segunda, correto? Então o que eu faço aqui? Eu vou colocar até maiorzinho, que eu posso dar o luxo, né? 98 sobre 100. E agora o inverso da segunda. Aqui é 2 sobre 100, fica 100 sobre 2. Aí por isso que o porcento vai embora, né? Porque o 100 vai cortar com o 100 aqui. E aí o que nós temos vai ser 98 dividido por 2, que vai dar 49. Então, portanto, ó, ó que chique. 3 pontinhos de portanto, né? A nossa quantidade de homens procurada vai ser 49. 49 homens aqui. E essa quantidade de homens é a quantidade que fica na sala, né? Exatamente. É a quantidade que fica. Quantos homens devem sair? Devem sair. Para que a porcentagem devem sair. Então, provavelmente, numa questão de múltipla escolha, ele botaria 49. Seria perfeito, né? Você podia pensar que a resposta é essa e se ferrar, né? Porque o que a gente calculou aqui é a quantidade que fica na sala, né? Não é a quantidade que sai. Exatamente. Né? Então, Luiz, como é que ficaria? Então, se antes, no primeiro momento, eu tinha 99 homens e no segundo momento eu tenho 49, então eu só subtraio. Sim, antes eram 99 homens, saíram 49, o que significa que ficaram na sala um total inacreditável, né, de 50 homens, não é isso? Exatamente. Ele pergunta quantos homens devem sair. Isso quer dizer que saíram 50 homens. Isso aí. Devem sair 50 homens. Saíram homens. 50 homens, isso mesmo. Devem sair 50 homens. E ficar 49, né? Para ser a proporção certa. Exatamente. Okay. Então a resposta da questão, 50 homens. 50 homens. Perfeito. O que foi que você achou, Tabata? Nossa, então para representação dos homens, né, em percentual, cair 1%, teve que sair mais da metade dos homens. Questãozinha maravilhosa. Teve que sair. Teve que sair 50 homens, né? Isso aí mesmo. Foi mais da metade. Pois é, você vê como isso engana, né? Como isso é contra-intuitivo para quem não conhece tanto, né? Do assunto, né? Porque a pessoa pode pensar, como assim que não é um homem só, né? São 50 pessoas saindo para cair 1%, né? É coisa de louco. Perfeito, gente? Então é o seguinte, excelente questão. É um excelente desafio. Foi um desafio só para colocar mais pimentinha no nosso encontro de hoje. Mas agora nós vamos voltar para o universo do Enem, tá? Com essa questão aqui, a questão 142, ok? Da prova azul do Enem 2023. Quem é que vai resolver essa questão, Tabata? Vai ser você ou o Luiz Paulo? Vai ser você, Luiz? Aproveitar... O que vocês acham? Pode ser.
Pode ser? Um engajamento aí, depois a gente intercala. Aí eu faço a próxima, depois volta você e aí eu finalizo. Ela que Pode manda. ser, pode ser. Ela que manda hoje. Quem dá as ordens aqui é a Tabata, tá bom? Questão 142. Vamos lá, Luiz. Primeira coisa, vou seguir o conselho que a Tabata deu mais cedo, hein? Eu vou começar lendo a pergunta da questão. Tá bom? Tudo bem. Olha só. Perfeito. Qual é a pergunta? Qual é a quantidade mínima de água, certo? Qual é o mínimo de água em litro que cada morador, em litro, é importante isso, em litro, que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias. Então tem a ver com a economia de água. Enunciado agora. O nosso texto base, né, melhor dizendo. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico, circular, reto, cujo raio da base, atenção, o raio da base mede 5 metros, sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia. Ok. É bastante, né? 200 litros de água? Ou será que é a média mesmo, no real? Olha, eu acho que a gente gasta mais ou menos isso aí mesmo por dia. É isso mesmo? 200, né? Então tá bem realista a questão. No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Olha só. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1 metro, 1,5 metro. Decidiram, então, fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Economizar água. Considere 3 como a aproximação para π. Então já foi uma bela facilitada, né? Considerar π como sendo 3. E aí vem a nossa perguntinha e as opções. E aí, Luiz? Você consegue desenhar aí, Matheus? Tem essa ferramenta? Eu tenho a mão livre, mas eu posso tentar. Um cilindro? Posso tentar aqui. Só pra galera lembrar aí como é que... Meus dotes de desenhista, hein? Olha só. Não precisa ficar perfeito, não. Só pra galera ter uma breve ideia. É meramente ilustrativo. Isso. E aí, perfeito. Pô. Tá perfeito? Gostou? Tá ótimo o cilindro. Não tá o Tabata? Tá obra de arte, não tá? Desenho na mão livre, não precisa nem de régua. Maravilhoso. Você devia estar no Louvre. Vou mandar isso aí pro Louvre pra botar lá no... Tem que ir pro Museu de Belas Artes. Vamos lá, então. O que você quer falar, Luiz Paulo? Você fala, eu escrevo. Então, vamos lá, né? Ele diz aí que a água é utilizada pelos 75 moradores, certo? Okay. Lembrando, galera, que resolver um problema de matemática é entender o que acontece. A partir desse entendimento, montar uma expressão ou equação e resolver, certo? Então, o que está dizendo aí no exercício? Que esse lugar há 75 moradores, certo? Num vilarejo, né? Que ele diz. E durante 20 dias eles acabaram aí dando uma exagerada no uso da água, certo? E nos 10 dias restantes do mês eles vão ter que dar uma economizada para não ficar sem água, certo? Então a primeira coisa que a gente pode calcular aí, ó, é quando ele diz que o consumo médio diário dos moradores. Ele diz aí, ó, sim, que o vilarejo é sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipas. Sim. Cada morador desse vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia.
Então, se cada morador consome 200 litros de água por dia, quantos litros são utilizados em um dia? Basta multiplicar 200 por 75. São 75 moradores, né? E cada morador consome 200 litros de água. Isso, eu poderia pegar os 75 e multiplicar 75 mais 75 mais 75 mais 75 200 vezes, o que corresponde a multiplicar por 200. Então, ao invés de somar 75 200 vezes, eu multiplico por 200. Ok. Que é, obviamente, um cálculo melhor de se fazer. Aí você pode fazer, né, esse 75 vezes 2, né? Daria 150, não é isso? E aí você faz, como são 2 zerinhos aqui, né? Porque são 200, você coloca mais 2 zerinhos, né? Aí fica 15 mil, né? 15 mil litros de água. Certo? É o que eles consomem, é a quantidade que é consumida em um único dia, né? Só que é por dia. Isso aí. Por todo mundo. E cuidado, olha só, muito cuidado com a unidade de medida. O Enem, ele gosta muito de pegar a gente pela unidade de medida. Então você observa aí, ó, que ele está trabalhando tanto com metros quanto litro. Certo? É verdade. São 2 unidades de medida de volume diferentes. Então, em algum momento, ou eu vou ter que converter metro cúbico para litro ou litro para metro cúbico. Certo? É verdade. Mas vamos, muito bem colocado. Vamos continuar aí. Então, esse consumo aí que eu achei, esse consumo diário de 15 mil... É por dia isso, né? Por dia. Certo? É em litro. É em litros por dia. Então, nesse vilarejo, por dia, são 15 mil litros de água. E em 30 dias? Eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu poderia pegar o 15 mil e somar 30 vezes. 15 mil mais 15 mil mais 15 mil. Só que eu não sou bobo, eu vou multiplicar por 30. É verdade. Então eu escrevo isso, Luiz? 15 mil vezes 30, né? Escreve aí, 15 mil. 15 mil vezes 30. Vezes 30. Aí você pode fazer 15 vezes 3, né? Isso é 45. Já direto, né? 45. E agora você tem 3 zerinhos aqui do 15 mil, né? Mais um zerinho do 30. Então são 4 zeros aqui acompanhando. Ou seja, 450 mil litros de água. E isso por mês, né? Eu fiz o cálculo para 30 dias. Perfeito. Ou seja, eles consomem, né, em média, normalmente, 15 mil litros de água por dia ou 450 mil litros por mês. Né? Perfeito. Correto. Então, o que está dizendo na questão? Que depois desses 30 dias, de 20 dias, na verdade, né, de festa, eles foram observar a altura, né, da água e viram que a água estava a 1,5 metro. Então eles observaram a altura da água e ela estava a 1,5 metro. Então, se a água estava a 1,5 metros, isso corresponde a quantos metros cúbicos ou litros? No caso, quando eu calcular esse volume, vai sair em metro cúbico. Já que ele diz aí, ó, que a altura da água estava a 1,5 metro. Quer que eu coloque isso no desenho, Luiz, para eles? Pode colocar aí, para ficar melhor a visualização. Então. Finge que isso aqui é a caixa d'água, gente, que é abastecida, não é isso? E que é esse reservatório nessa caixa d'água. E o nível da água está aqui. Por exemplo, aqui a gente tem o nível da água. A água está aqui assim. E você tem aqui essa alturazinha que é de 1,5 metro. A questão fala pra gente. E lembrando, né? O raio da base aqui desse cilindro mede 5 metros. Então, olha só, ele está aqui assim. Vou colocar de vermelho.
O raio da base é o raio aqui do círculozinho aqui embaixo. 5 metros. Pode continuar, Luiz. Então eu preciso calcular que volume é esse. Que quantidade de água é essa. Eu tenho que usar a fórmula do volume de cilindro. Volume de um cilindro, né? Como é que se faz o volume do cilindro? Π R ao quadrado. O volume do cilindro, imbecil. É o quê? πr ao quadrado vezes a altura. A altura. Aí aqui fica fácil, né? Esse R é o raio da base, né? Que no caso aqui é 5. Exato. E a altura é esse nível d'água que eles viram, né? Que é de 1,5 m, né? De altura. Não é isso? Aí você consegue o volume de água que ficou nesse reservatório. Não é isso, Luiz? Exatamente. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Ó, quando você olha para o reservatório, né? Nesse desenho, e você vê essa quantidade de água aqui dentro, né? Você calcular esse volume, é como se você calculasse o volume desse cara aqui, ó, esse outro cilindrozinho que é formado pela água, né? Dentro do reservatório. Exato. Por isso que você usa essa expressão, né? O volume desse cilindrozinho azul, que a água forma ali dentro, né? Aí você faz πr ao quadrado vezes h, para descobrir que volume de água é esse. Perfeito, gente? Então, Luiz, pode continuar. Então é só substituir os valores. Vai ficar volume igual a π, que ele já facilita, que ele manda considerar igual a 3. Ah, é verdade. Vou até trocar o π por 3. Isso. O π não é π hoje, né? O π vai ser 3. Vamos lá, para facilitar as coisas, né? O π, ele é o quê? 3,1415, né, Luiz? Ele é um número irracional. Exato. Quebradão. Irracional. Né? Isso. E a questão pediu para aproximar o π para 3, né? Na prática ele é 3,14, né? 15 e etc. E a questão pede para aproximar para 3 por comodidade aqui. Então, isso 3 aí. vezes nosso raio, que é de 5 metros, né? Então fica 5 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é de 1,5 metro. E aí, Luiz? Perfeito. Então, primeiro a gente vai resolver essa potenciação, 5 ao quadrado, nada mais é do que 5 vezes 5. Cuidado, 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, é 5 por ele mesmo. É verdade. Tem muita gente aí que nessa hora acaba dando uma escorregada, né? Mas... é verdade. Então vai ficar 3 vezes 5 vezes 5 vezes 1,5. Sim, aí vai ficar 5 vezes 5, 25, né? Exatamente. Isso aqui vezes 1,5. Isso, ok. Perfeito. Agora, Luiz, por exemplo, fica fácil de fazer 25 vezes 3, né? 25 vezes 3 é 75, não é isso? Isso aí. Aí fica 75 vezes 1,5. Como é que você faria essa conta? 75 vezes 1,5. Então, 7 deu 75, né? 75 vezes 1,5, eu faria 75 vezes 15. Ah, vou até mudar de cor. Você faria aqui no cantinho, né? Na prova, 75 vezes 15. Vezes 15. Né? Aí você 15. faz 5 vezes 5, 25, né? Isso aí. Aqui vai ser 7 vezes 5, 35, com 2, 37. 5 vezes 1 é 5. E 7 vezes 1 é 7. Aí aqui fica a resposta final. Por enquanto, 5 mais nada, 5. 7 mais 5, 12. 3 mais 7, 10, com 1, 11. Né? Mas aqui eu não queria 75 vezes 15, né, Luiz? Era 75 vezes 1,5. Vezes 1,5. Como é que é o procedimento? Então, como eu tenho uma casa decimal ali no 1,5, a minha resposta ela precisa ter uma casa decimal também. Então a vírgula seria assim, né? Com uma casa decimal após a vírgula, né? Exatamente isso. Então essa aqui é a resposta, né? 112,5. A resposta aqui dessa conta. Então o nosso volume, vou até colocar de azul de novo,
ele é 112,5, né? Mas é 112,5 o que, Luiz? 112,5 metros cúbicos. Metros cúbicos, porque tudo estava em metros, né? Cúbico. E eu calculei em volume, então é metros cúbicos. Perfeito. Exatamente. Sim. Então, eu ainda tenho aí na caixa d'água 112,5 metros cúbicos. Sim. Certo? Então, essa água, ela tem que ser usada nos próximos 10 dias. Uhum. Certo? Ok. Então, para que ela seja usada, para que ela consiga durar até o final do mês, que ela dure os próximos 10 dias, eu tenho que pegar esse volume de água, dividir para todos os moradores, certo? Para todos os 75 moradores. Só que essa quantidade, ela vai ter que ser usada não em um dia, em 10 dias. Então eu vou ter que pegar essa quantidade de água, dividir igualmente entre os 75 moradores, já que ninguém é melhor do que ninguém, né? Todo mundo recebe a mesma quantidade. É verdade. Eu vou pegar esse volume, dividir por todos os moradores, e essa quantidade de água que vai estar atribuída a cada morador, ela precisa durar 10 dias, porque é o que diz o enunciado. Sim. Okay. Só que eu tenho que transformar essa quantidade que eu achei, esse volume, de metro cúbico para litro, porque é o que pergunta na questão. Qual é a quantidade mínima de água em litro? Em litro, sim. Em litro. Certo? Tá então certo. eu vou primeiro converter esse volume para litro. E para converter essa quantidade de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. Ah, sim, sim. Então, ok. É a maneira mais prática de você converter para litros, né? Você pegar o valor em metros cúbicos, né? 112,5 e multiplicar por 1000. Exatamente. Aí é só fazendo aqui, né, gente? É 112,5 multiplicado por 1000. Como é que é isso na prática? Você tem aqui esse número com uma casinha decimal, né? Isso estou multiplicando por 1000, né, Luiz? O que vai acontecer é que essa vírgula vai andar para a direita, né? Multiplicação. Aí eu ando a mesma quantidade de zerinhos, né? Se eu tenho 1, 2, 3 zerinhos, eu vou andar 3 casinhas com a vírgula. Então vai ser uma casinha, multipliquei por 10. 2 casinhas, multipliquei por 100. 3 casinhas, multipliquei por 1000. Aí a vírgula para aqui, né? E essa aqui é a nossa resposta da conversão. Então, olha só. Como é que ficou isso? Eu vou escrever melhor aqui. Ficou, peraí, 112,500,0, né? Ou se nós preferirmos, né? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 112.500 litros de água. Não é isso, Luiz? Aí, perfeito. Perfeito. Mas, Luiz, eu acho importante colocar para eles também o seguinte, né? Que essa história de multiplicar por 1000, ela está pautada no seguinte, né? É que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, não é isso? Então, quando eu multiplico por 1000, o que eu estou fazendo é converter para decímetros cúbicos. Então, por exemplo, se eu fosse colocar completo aqui para vocês, ficaria assim, ó. A gente conseguiria no final, após essa multiplicação por 1000, eu converti de metro cúbico para decímetro cúbico. Então vai ser 112.500 decímetros cúbicos. Mas aqui tem o seguinte, como eu tenho que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, corresponde exatamente a 1 decímetro cúbico, então eu vou ter que essa quantidade aqui de decímetros cúbicos vai ser a quantidade de litros, né? Então vai ser 112.500 litros. Perfeito, né, Luiz? Isso aí. Dá para continuar, né? Show de bola. Então eu ainda tenho aí, para esses 10 dias, 112.500 litros de água. Sim. E essa água precisa durar 10 dias para esses 75 moradores. Então eu vou pegar esses 112.500 litros e dividir igualmente entre os 75 moradores.
Então eu vou fazer 112.500. 112.500 dividido entre cada morador, né? Entre cada morador. Entre 75 moradores. 112.500 dividido por 75, né? Isso vai dar quanto, Luiz? Eu posso fazer aqui... Dividido por 75 vai dar 1.500 litros de água. 1.500 litros de água para cada morador, né? Para cada morador. E esses 1.500 litros tem que durar 10 dias, né? Exatamente isso. Cada Ele morador... Entendi. Tem que durar 10 dias então, isso, né? Isso. Então, como ele pergunta, você pode dizer assim, tudo bem, ele tem 1.000 e cada morador tem 1.500 litros. Sim. Ele pode usar 500 litros num dia? Pode. Ele pode usar os 1.500 num dia? Pode. Só que a pergunta é, qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar? Então, quando ele fala em média, significa o quê? A quantidade total de água dos 10 dias dividido por 10. Então, como ele fala em média, dividido por 10, né? Isso. Você pega os 1.500 e divide por 10. O que não é difícil, né, Luiz? É 1.500 litros. Se você pegar aqui e dividir por 10, equivale a cortar o zerinho do 10 com o zerinho do 1.500, né? Isso vai Exatamente. dar 100... Corta um zero no numerador e o zero do denominador, né? Que é o 10. Então o que nós fizemos foi dividir esse consumo de 1.500 litros para cada dia, né? Ou seja, isso, já cada morador vai ter que gastar impreterivelmente, né? 150 litros de água, né? Dentro desse contexto aqui, né? 150 litros para durar sempre a mesma quantidade de água nos 10 dias, né? Vamos calma aí. Vamos entender o que está pedindo na questão, ó. Sim. Qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deve economizar? Essa Sim. média que eu achei aí, que o morador é de 150 litros pra por uso. dia, não é isso? Para uso, né? Isso. Que ele vai usar, sim. 150 litros por dia. Só Isso, que não é dia. isso que ele pergunta, certo? Isso. É porque isso aqui é para uso, né? O que essa questão quer saber é quanto tem que ser economizado, né? Economizado. Aí a gente pega o quê? O consumo normal. O consumo normal tá lá no começo da questão. Em média, 200 litros. 200 litros por dia. Isso, é o que ele usa, que o morador usa em média. Agora, se essa média agora caiu para 150, então qual foi a diferença? Foi de 50 litros, né? Foi de 50 litros. Eu vou até colocar aqui, ó, bem esquemático para eles. No início era 200 litros por dia. Depois vai cair para 150 litros por dia. O que significa, então, que a nossa economia foi de 50 litros, né, diários, né? 50 litros por dia de economia. Essa é a nossa resposta, né, Luiz? Exatamente. Então, qual é a opção certa? É a letra... É a letra A, né? É isso. Então, ok. Então, se ele quisesse chutar, ele poderia, né? Alô, Luiz? Oi, tô ouvindo. Ah, que susto. Então, quer dizer, se essa pessoa fizesse aquele chute clássico, né? De colocar aquela primeira opção, poderia ter acertado, né? Se isso acontecesse. Né? Não é bom seguir no chute. Não é bom a gente contar com isso, mas, né? Pois é. O que foi que você achou, Tabata? Então, Matheus. Sim. Matheus, só fazer uma observação. Sim. Só fazer uma observação. No começo da questão, eu calculei aí a quantidade total
e a gente viu que foi um cálculo desnecessário, que acabou a gente nem usando na questão. Sim. Certo? Certo. A gente calculou lá no início, não foi isso? É verdade, a gente fez. O que pode acontecer. Afinal de contas, as questões do Enem, elas vêm com muita informação. Então, a gente separando as informações que o enunciado dá, nem sempre a gente vai utilizar todas as informações. Isso pode acontecer numa questão do Enem. Ah, entendi. É verdade, você pode ir para vários caminhos, né? Pode explorar muita coisa, né? É verdade. O que foi que você achou, Tabata? O Enem gosta de fazer essas questões mais contextualizadas, né? Realmente, com bastante informação, como o Luiz falou. E justamente por isso, eu vou tocar de novo naquele ponto. Para a gente sempre sublinhar, circular ou reescrever as informações que o enunciado dá. Porque aí a gente, olhando apenas as informações, consegue analisar o que vai precisar, o que não vai precisar. Porque aí, né, o tempo ele também é muito importante ali na hora que a gente está resolvendo a questão, fazendo a prova. Então, 1 minutinho, 2 minutinhos, isso daí faz uma certa diferença no final. Ah, vale ouro, vale ouro. E é nessa pegada aí que eu queria que você fizesse, Tabata, essa próxima aqui. Que é a da fábrica, né? Olha só, essa aqui é a questão 143. E ela nos fala o seguinte, eu vou começar pela pergunta. Tá bom, Tabata? O número mínimo, ok? Número mínimo, mais uma vez o mínimo, né? Número mínimo de salas que deverão ser construídas. Qual é o número mínimo de salas que deverão ser construídas na fábrica? Tudo bem. Então, como é que é esse tipo de situação? Em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos de seus funcionários, né? Com 10 salas. Certo. Cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. Ok. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. Normal isso, né? Acontece sempre. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes. Isso no ano passado, né? E neste ano, esse número de nomes aumentou 10%, né? Cresceu 10%. A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera deste ano. Então, a quantidade de nomes permanece a mesma. Vou até colocar isso aqui. Permanece a mesma do que a do ano passado, do que a deste ano. Decidiu, então, construir, ao longo desse ano, novas salas para a creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada sala, de modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor que o deste ano. Ok? Então, quantas salas, no mínimo, devem ser construídas? Como é que vai ser, Tabata? O que essa questão ela dá de informação para a gente? Ela fala que a direção de uma fábrica vai construir 10 salas com capacidade para atender 10 crianças. Sim. Então, cada sala vai ter capacidade para atender 10 crianças, correto? Se Sim. vai construir 10 salas, então o total de capacidade de atendimento das crianças vai ser igual a 100. Inclusive, vou pedir para você escrever aí para mim. São 10 salas, cada uma com 10 crianças, né? 10 vezes 10, 100. Isso é Então, tem simples. um total de Certo. 100 crianças. E aí, essas 100 vagas, elas vão ser sorteadas. No ano passado, em 2023, podemos dizer assim, né? Vou escrever aí o ano de 2023. Ah, ok. 2023, pode falar? Isso, no ano passado. Aí, puxa uma setinha para o lado, Sim. porque a gente sabe que teve uma lista de espera de 400 nomes. 400 nomes E na aí, espera. esse ano, Sim, 400 nomes na lista de espera. sim. E esse ano? Em 2024,
Essa lista de espera cresceu 10%. Aumentou, né, 10%. Aumentar 10%, né, em relação ao ano passado. Se ano passado a gente tinha 400 nomes na lista de espera, então esse ano aumentou 10% em relação aos 400. Ou seja, 400 mais 10%. E aí a gente precisa fazer o cálculo dessa porcentagem. Quanto que é 10% de 400? 10% pode ser assim, né? É 10%, né? 10 sobre 100, não é isso? Isso. Como é D400, né? D400. Por 400. Isso. Como é D400, fica vezes 400, né? Já dava até para fazer de cabeça, né? Que 10% é só a gente cortar um zero do valor e encontra que esses 10% aí corresponde a 40. A 40, né? Perfeitamente. Foi o que eu fiz aqui, né? Na prática. Eu só cancelei os zeros, né? Sim. Cancelei um zero daqui com um zero daqui, e um zero daqui com um zero daqui. Aí o que a gente obteve foi 40 nomes, né? 40 nomes a mais. 40 nomes a mais. Em 2024, a gente teve aí uma lista de espera de 440 crianças, né? 440 nomes. Perfeitamente. Continuando ali a questão, mais lá para o finalzinho, né? Essa fábrica decidiu construir, então, ao longo desse ano, novas salas para creche, também com capacidade para 10 crianças. De modo que o número de nomes da lista de espera para o próximo ano, ou seja, para 2025, seja 25% menor do que desse ano. Então, em 2025, coloca aí para mim, Matheus. Para já. 2025. A lista de espera, ela vai ter que ser 440, né? Porque ele fala que a previsão para o ano que vem é igual desse ano, mas ele quer reduzir 25%. Então vai ser 440 menos 25%. 25% em cima desse valor, né? Em cima do valor de 440. Certo. Agora a gente está trabalhando em cima desse novo número. Ok. E aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é quantos nomes precisam ser reduzidos para a direção atingir a esse primeiro objetivo. O primeiro objetivo é reduzir 25%. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar 25% dessa lista de espera. Ok. Então, quanto equivale 25% de 440? A gente vai fazer da mesma forma como fez ali na parte de cima. 25%, 25 por 100, vezes 440. Sim. Fica bem fácil. Pode falar, Tabata. Como é que ficaria esse cálculo? Como eu já disse, né, minha vida é simplificar. Então, eu vou simplificar o máximo possível. Tem um zero para cortar embaixo, com zero para cortar em cima eu já corto. Ok. O 10 e o 25 simplifica por 5. Por 5, aqui fica 5, aqui fica 2, né? Exatamente. Ok. E o 2 com 44 também dá para simplificar. Vai ficar 1 embaixo e 22 em cima. Isso. Então, o nosso trabalho é fazer 22 vezes 5, né? Que aí vai dar... Isso dá quanto? 110. 110. Muito bom. Então, aqui a resposta é 110 nomes que eu vou retirar da lista, né? Exatamente. Então, a direção dessa empresa, ela quer reduzir 110 nomes da lista de espera. Só que para reduzir 110 nomes, ela vai precisar pegar, né, essas 110 crianças e alocar nas salas da creche. Como cada sala tem capacidade para 10 crianças, então a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar esses 110 nomes e vou dividir por 10. Fazer isso, né? 110 sobre 10. Exatamente. Isso significa o quê? As 110 crianças eu vou dividir em 10 grupos, né? Para ver quantas salas eu vou precisar para alocar essa quantidade de crianças. Então, quando a gente divide 110 por 10, só simplifica um zero em cima e embaixo.
11 por 1 é a mesma coisa que 11. 11 salas. A direção da fábrica vai precisar construir, então, ao longo desse ano, 11 salas para reduzir 25% os nomes da lista de espera para o ano que vem. Então essa é a resposta, né? Essa resposta fica na letra B. Letra B de Brasil, né? B de Brasil. B de bola. O que você achou, Luiz Paulo? Gostou? Perfeito. Questão também. As questões do Enem costumam ser assim, né? Muita informação. Tem algumas que são mais dados. confusas do que difíceis, né? Elas envolvem um conceito muito difícil, um tópico muito difícil. É mais a confusão que você pode fazer com as informações, né? Com enunciados grandes, né? Com muitos dados, não é isso? Mas você vê, em termos de conteúdo, isso aqui foi matemática básica, né? Foi porcentagem. Não é isso? Sim. Com certeza. Luiz Paulo, eu acho que você agora vai fazer, né, uma questão que tem tudo a ver com a que você fez antes. Porque ela também envolve, olha só, cilindros, não é isso? Mais uma questão de cilindro. Só que o foco não é bem o cilindro. Eu vou te explicar, olha só. O que ela fala aqui? Questão 144. Essa foto aqui que vocês estão vendo, ó, muito bonitinha, mostra a construção de uma cisterna. De uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Mais uma vez, né, eles adoram colocar cisterna cilíndrica, né? Uma cisterna que tem formato cilíndrico, etc, etc, né? Uma cisterna como essa, na forma aqui, ó, de um cilindro circular, reto, com 3 metros quadrados de área da base, que isso é importante, 3 metros quadrados de área da base. Foi abastecida com um curso de água com vazão constante. Olha só, hein? O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos do mesmo dia, conforme esse quadro. Então aqui nós temos o horário que ele mediu o nível da água, né? E o nível da água que ele mediu. Lembrando, né? Eu acho que é importante isso. O horário ele mediu em horas e o nível da água ele mediu em metros, tá? A pergunta é: qual foi a vazão em metro cúbico por hora, tá? Metro cúbico por hora, tá ok? Vazão em metro cúbico por hora do curso da água que abasteceu a cisterna. Aí vem as opções. Então você vê que eu comecei lendo enunciado, né? Coisa que a Tabata não recomenda. Mas eu achei interessante por conta desse gancho, né? Esse gancho com a questão 142. Mas, e aí, Luiz? O que você sugere? Bom, a primeira coisa é observar as unidades de medida. E aí a gente vê que está tudo nos conformes, né? Ele fala lá a área, né? A área da base é 3 metros quadrados, então tem metro. Sim. A hora ali, o horário ali, hora, o nível da água em metro, e ele pergunta a unidade, a vazão é metro cúbico por hora. Então, sim, a princípio não vai ser necessária aí nenhuma conversão, né? Ainda bem, né? Menos mal. De unidade. Ainda bem. Ele ainda foi bem. bonzinho. Nessa ele foi bonzinho. Nessa foram gentis, né? Então ele está pedindo a vazão. A vazão, aí você pode escrever aí, vazão nada mais é do que o volume sobre vazão o tempo. Corresponde a quê? Vazão corresponde a volume. Ao volume. Vou colocar um Vzão, tá? Vzão de volume, que eu tô muito criativo. Volume. Beleza. Volume sobre... Dividido por quê? Dividido pelo tempo, né? Vou colocar assim. Ou seja... Volume pelo tempo. Assim, ó. Tempo e vol de volume. Ou seja, é a quantidade de água, o volume de água que entrou, dividido por esse tempo. Precisamente. Pelo tempo em que a água entrou. Perfeito? Perfeito. Então, para calcular esse volume de água que entrou, ele já me dá no enunciado lá um dado fundamental, que é a área da base. A área da base do cilindro é 3 metros cúbicos. Então, 3 metros quadrados, né? 3 metros quadrados. Que é a base. É a área. Isso. Metro cúbico seria volume. É. Então,
corrigindo aí 3 metros quadrados, porque é uma unidade de área. Então, sim. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, certo? Sim. Como ele já me dá a área da base, eu calculo que o volume do cilindro é a área da base 3 vezes a altura. 3 vezes a altura. Eu vou até escrever isso, Luiz, que eu acho importante. Só para volume do cilindro é o quê? A área da base, né? Vou botar assim, ó, área da base vezes a altura. Esse área da base, né, é aquele πr ao quadrado, porque a base é um círculo, né? Então é πr ao quadrado vezes h. Exatamente. Só que não foi necessário colocar assim hoje, né, nessa questão, porque ele já nos deu esse valor de área da base, né? Que é de 3 metros quadrados. Exatamente. Perfeito. Pode continuar, Luiz. Pode seguir. Então, para calcular o volume, eu já tenho a área da base, que é 3 metros quadrados. Sim. E agora eu preciso da altura. A altura, você observa lá, olhando aí a tabela, que a altura que chegou, né, a altura máxima, foi de 3,2 metros. Certo? Sim. Porém, há uma grande pegadinha nessa questão. Quando começou a iniciar a contagem, já tinha ali, ó, meio metro de água. 0,5 tem razão. metro de água. Sim. Certo? Então, a água aqui, esse 0,5, ele não entra no cálculo dessa vazão. Porque esse volume aí, cuja altura é 0,5, ele já estava lá. Então eu tenho que, de 3,2, eu tenho que subtrair, eu tenho que tirar essa água que já estava lá. Ah, sei. Então eu vou... Sim. Então eu tenho que fazer a conta. 3,2 menos 0,5. Menos 0,5. Para saber quanto que encheu nesse tempo, né? Então, 3,2 menos 0,5. Isso vai dar 2,7. 2,7 metros. Ok. Certo? Certinho. Então o volume de água que entrou é a área da base 3 vezes a altura, 2,7. Então é a área da base, que é 3, né? Vezes a altura, que é 2,7. Ok. Isso. E quanto que vai dar isso? 2,7 vezes 3 ou 3 vezes 2,7? Isso vai dar 8,1 metros cúbicos. Metros cúbicos, porque é o volume, né? Metros é cúbicos. O volume, isso aí. Então esse é o volume de água que chegou, né? Que foi colocado nessa cisterna, nesse intervalo de tempo aí que ele mediu, né? Entre 6 da manhã, pode-se dizer, né? E 3 da tarde, né? Entre 6 da manhã Exatamente. E 3 da tarde, não é isso? Você repara que esse intervalo isso, então, aqui, né? Esse intervalo aqui foi de quantas horas? Entre 6 da manhã e 3 da tarde. Foi um total de 9 horas, 9 né? horas. 9 horas aqui. Exatamente. Sim. Eu vou jogar esses dados lá na minha fórmula da vazão, que é o que ele está pedindo na questão. Sim, sim. Captei. Captei vossa mensagem. Então a vazão, ela fica como? É igual ao volume, que é 8,1 sobre dividido o nosso pelo tempo. O nosso tempo ele 9 é horas. 9 horas. Aí fica fácil, né? Isso. Se você fizer 8,1 dividido por 9, isso vai dar 0,9, né? Porque se você fizer 0,9 vezes 9, você volta a ter os 8,1, né? 9 vezes 9 é 81. 1 vezes nada, nada. Com 8 são 8. E aqui tem uma casinha decimal, né? Então você mantém aqui 8,1. E a nossa vazão então é essa. A vazão, escrever assim, ela é de quê? Ela é de 0,9, né? Metros cúbicos. Como o volume foi calculado em metros cúbicos e o tempo em hora, então a vazão é metro cúbico por hora. Por hora, isso. Essa aqui é a resposta, né? É o que diz a letra C, né? A letra Exatamente. C de sapato. Então, Luiz, eu gostei muito, gostei. Mas, por exemplo, eu quando fui fazer antes de vir para cá, eu até pensei de outra forma. Por exemplo, você começa aqui com 0,5, né?
você repara, por exemplo, aqui ele começou a medir às 6 da manhã. E depois ele mede de novo às 8. Então, olha só, aqui nesse intervalo você tem entre 6 da manhã e 8 da manhã são 2 horas de tempo. E nessas 2 horas, ó, olha só o quanto que mudou aqui. Foi de 0,5 metros o nível da água para 1,10 m, né? Então isso variou, né? Acrescentou-se 0,6 metro. E eu acho que a partir daí você já conseguia ter uma noção de como é que varia esse nível da água de acordo com o horário. Por exemplo, é sempre 0,6 metros de nível da água a cada 2 horas. Então, por exemplo, se é 0,6 metros a cada 2 horas, isso significa, né? Olha só, 0,6 metros a cada 2 horas, isso vai dar um total, se você dividir, né? 0,3 metros por hora. Então é assim que varia essa altura do nível da água, né? É sempre 0,3 metros a mais a cada hora que passa. Por que eu digo isso? Porque a vazão é constante, né? Então vai ser sempre esse mesmo incremento no nível da água. 0,3 metros a cada hora que passa. Aí, o que você pode fazer? A cada hora que passa, é como se na cisterna, né? Que é um cilindrozinho. Olha só. É como se na cisterna, a cada hora que passa, você aumenta isso aqui, né? 0,3 metros a mais. Isso aqui é meramente um desenho, tá? Meramente ilustrativo. Não tem compromisso. Mas você, por exemplo, a cada hora que passa, o volume de água que aumenta, né? É como se fosse esse cilindrozinho menor. Aí o que você faz? A área da base, 3, vezes a altura, que é 0,3. E aí você obtém aquele 0,9, ó. Então o volume de água que chega vai ser 0,9 metro cúbico a cada hora que passa. Que é a resposta que a gente achou, né? A letra C de sapato. Foi assim que você fez, ou Tabata? Ou você fez diferente? Eu pensei que nem você, Matheus. Eu quando bati o olho nela pela primeira vez assim, eu pensei nisso. Mas eu acho que a maneira como o Luiz fez, eu acho que para quem tá mais preocupado em ter em mente o volume da cisterna, né, que é o volume do cilindro, eu acho que é mais intuitivo fazer como ele fez mesmo, né? Eu não sei se alguém que vende um prezinho, né, se ele pensaria assim logo de cara. Eu não sei. Você acha que eles conseguiriam pensar, Tabata, nessa nossa ideia de cara? Qual é o seu palpite? Depende muito, né? O que o Luiz falou. O bom da matemática é que pode ser resolvido de várias formas diferentes. Então, às vezes, uma pessoa tem mais facilidade de ir por um caminho e outra pessoa tem mais facilidade de ir por outro caminho completamente diferente e ainda se chegar no mesmo resultado. E isso é que torna o nosso encontro aqui legal, né? Porque você vê modos diferentes de fazer, né? Isso aqui é bacana, sim, né? Com certeza. Com certeza. Então, Tabata, você vai nos dar a honra hoje de encerrar o encontro, né? E você vai encerrar o encontro em grande estilo. Essa questão, que é a questão 145 do Caderno Azul, eu chamo ela de... Eu tenho na minha cabeça algumas classificações de questões, sabe? Na minha opinião, na verdade, eu coloco essa questão como do tipo, assusta, mas não morde. Uhum. Sabe? Porque você pode ver um desenho um pouco complicado, né? Para quem bate o olho assim, naquela tensão que fica quando você começa a prova, né? Essa questão aqui foi uma das primeiras desse caderno, né? Tava entre as 10 primeiras. Então, naquela primeira olhada, ele podia ver esse desenho aqui, né? A pessoa, o aluno, e ficar um pouco preocupado, né? Falar, que negócio é esse aqui no campo de futebol? Mas você vê que
que ela não é difícil, né? Para quem conhece o que ela aborda, ela não é uma questão complicada, pelo menos na minha opinião, né? Eu não sei o que você acha, mas essa questão, ela pergunta o seguinte: qual é o jogador que receberá a bola? Quem dos jogadores aqui vai receber a bola de alguma maneira aqui? Qual é o jogador que vai receber a bola? Qual é o contexto, né? O que está acontecendo aqui? Num certo momento, olha só, uma questão atualíssima, né? Num certo momento de um jogo digital, olha só, o mundo dos jovens, a tela apresenta a imagem representada na figura. É isso que ele vê na tela. É mais poluído que aquele jogo de LoL, né? Que você nem sabe, para quem está começando, quem é você ali, né? E eu me aventurei a jogar LoL uma vez na minha vida, porque a minha irmã joga, né? Aí um dia ela convidou para jogar e tal, mas eu não conseguia descobrir quem era eu ali, eu ficava perdido, eu não sei quem sou eu, o que eu tô fazendo. Eu não sei se vocês já colocaram um jogo de LoL, se vocês já jogaram ou jogam, eu não sei, mas eu não me adaptei a isso. Eu também não. Eu não sou do universo dos jogos, cara. Então, temos aqui, nessa figura aqui da tela do jogo, o ponto Q1, que representa a posição do jogador, certo? E ele está com a posse de bola. É o jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6, adivinha o que são, né? Pois também indicam posições de jogadores da mesma equipe, né? São do mesmo time. E os pontos A e B, que estão bem aqui, né? O ponto A e o ponto B, olha só, indicam os dois pés da trave, né? É a trave do gol. São as traves do gol mais próximo, né? O mais próximo deles. No momento da partida retratado, nesse momento aqui, o jogador Q1 tem a posse de bola que será passada para um dos outros jogadores das posições QN. Olha só, gente, é uma questão de nível universitário, né? A pessoa tem que entender o que significa. Isso me assustava na minha época de vestibular, hein? Pois é. Porque olha só, ele coloca assim: QN, sendo que N pertence, ele está aqui nesse conjunto, entre 2, 3, 4, 5, 6. Tradução. Seja, nada mais está falando ali dos jogadores Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6. Tradução. Esse jogador Q1 terá que passar a bola e ele terá que escolher entre os jogadores Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6. Para o texto não ficar muito grande, né, a pessoa resolveu colocar, para assustar vocês de vez, né, esse tipo de escrita aqui, que é uma escrita bonita realmente, é organizada, tá? Para quem conhece matemática, é o que se indica nessa situação aqui mesmo, escrever assim, né? Só que para quem não conhece, não domina muito bem a escrita, né, desse modo, pode ser que cause confusão, né? E atenção, tem aqui mais uma coisinha. Ele vai ter que escolher entre esses jogadores aqui para passar a bola e o ângulo. Olha só, o ângulo formado aqui, ó. Temos aqui a indicação de um ângulo, o ângulo AQNB, né? Esse ângulo aqui formado nessa passagem tem a mesma medida do ângulo alfa, AQ1B. Tudo bem? Então, tá facílimo de entender. Eu entendi perfeitamente o que está acontecendo aqui, né? Eu acho que qualquer um consegue entender. Você pode, por exemplo, um aluno de terceiro ano, isso aqui para ele é babinha de criança, né? Eu acho que ele entenderia muito fácil isso. Não tem porquê essa grande histeria, né? Esse estresse todo. É verdade, é isso aí. Mas eu vou pedir para você desenhar um círculo aí para mim. Um círculo? Um círculo bem redondinho. Eu acho que eu vou conseguir fazer uma bola oval. Serve? E tá bom, para representar tá ótimo. Assim tá bom? Tá bom. E, gente, essa questão, para quem sabe o conceito, é muito fácil. Em 5 segundos, marca a alternativa correta e parte para a próxima. Quem conhece o conceito e conseguiu entender isso aqui, faz em 5 segundos mesmo, muito fácil. A pessoa perde mais tempo lendo enunciado do que resolvendo, até porque não precisa de conta nenhuma. É saber marcar e tchau. Tchau e abraço. Bom, vamos lá. Nesse círculo
coloca para mim 2 pontos próximos, o ponto A e o ponto B, representando as traves. Que nem ali tá, entendi. Tá bom. Assim, ó. A e B são as 2 traves. Ok. Isso. Aí, do outro lado dessa circunferência, marca aí um ponto P qualquer. Um ponto P qualquer. Isso. Como ele não tá na questão, eu vou colocar de outra cor, tá? Vou colocar esse pontinho P de azul. Assim, ok? Perfeito. Gente, se a gente pegar e traçar cordas, né, do ponto A até o ponto P. Cordas são esses segmentos que unem 2 pontos que estão em uma circunferência, não é isso, Tabata? Então, por exemplo, esse segmentozinho aqui, ó, ligando o ponto A. E que não passa pelo centro, até o ponto P. O quê? Na verdade, passa sim, mas aí a corda que passa pelo centro você chama de diâmetro. O diâmetro é uma corda. Isso, o diâmetro é uma corda. Isso. Isso aí, ó, professora de pré-militar, Luiz Paulo. Com ela você não pode bobear, hein? Ela não deixa passar nada, tá bom? Então, olha só. Temos aqui um exemplo de corda, né? Que liga aqui o ponto A ao ponto P. Isso. Qualquer segmento de reta que a gente fizer aí, né, ligando um ponto em cima da circunferência até outro ponto, a gente chama de corda. Agora a gente vai traçar outra corda ligando o ponto B de bola até o ponto P. Ponto B ou ponto P? Isso aí. Então é assim. Perfeito. Deu pra quebrar o galho. Esses pontos aí, ó, APB, ele vai formar um ângulo ali no ponto P. É verdade. Vai formar um ângulo, vou chamar um ângulo alfa. Tá, um ângulo alfa. Normal que a gente chama. Na verdade, vocês sabem o que é alfa, né? Alfa é uma letra grega, por isso que a gente usa aqui nesse contexto, né? Porque se acostumou na geometria você simbolizar ângulos por letras gregas, né? O alfa corresponde à letra A, né? Do nosso alfabeto. O beta, a letra B, e assim por diante, né? Pode continuar, Tabata. Foi só uma curiosidade para poder descontrair um pouco o ambiente, né? Acho super válido. Tá bom? Então a gente traçou essas 2 cordas e esse ângulo alfa, né, que está ali no próximo ponto P, esse ângulo ele tem uma relação com o arco AB. Então, peraí. Então você tem um ângulo alfa que está aqui, né? Isso. E o arco que ele enxerga, né? Porque você vê que os extremos aqui das cordas, né? Tá uma aqui no ponto A e outra aqui no ponto B. Então esse ângulozinho aqui, ele enxerga esse arco, ó, o arco AB. Isso aí, esse pedacinho da circunferência... A gente coloca assim, ó, arco AB, né? Esse símbolozinho. Exatamente, que começa no ponto A e vai até o ponto B, a gente chama de arco, né? É um pedacinho da circunferência. E aí agora, eu vou pedir para você, Matheus, ainda do lado direito da circunferência, mais abaixo, colocar outro ponto. Marca um ponto Q. Marca o ponto Q porque somos criativos, né? Ponto P, somos criativos. Ponto Q. Então vamos botar aqui assim, tá? Pode ser? Pode. Ponto Q. E se a gente traçar outras cordas, aí eu vou até pedir para você colocar de outra cor, pode ser de laranjinha para diferenciar. Eu tenho o dom de prever o futuro. Eu acho que você vai pedir para eu traçar a corda aqui, né? Do ponto A até o ponto B. E a corda BQ, não é isso? E a corda BQ que eu vou caprichar um pouquinho mais. Porque o que você quer mostrar é muito legal. Peraí, deixa eu colocar aqui. Pronto. Bom, mais ou aí menos, nesse ponto Q, né, na verdade, formou outro ângulo. É verdade. Esse ângulo, ele também tem uma relação com o arco AB. Por que vai ter uma relação? Porque esse ângulo vai estar, entre aspas, né, olhando o mesmo pedacinho. Então, arco AB. E a mesma coisa que o ângulo lá em cima do P está olhando. É verdade. Então, esses 2 ângulos, né, o ângulo que está lá no P e o ângulo que está no Q, eles são iguais. Eu posso afirmar que eles são iguais. Eles são iguais porque enxergam o mesmo arco, né? Enxergam o mesmo arco. Ou seja, lá em cima, no ponto P, eu chamei de ângulo alfa, ali no ponto Q, né, ali embaixo, eu também vou chamar de alfa. Os 2 ângulos, eles são iguais. Tem a mesma medida.
melhor dizendo, são ângulos congruentes, né? Ângulos de mesma medida. Exatamente. É isso? Então, não importa onde eu desenho um ponto nessa circunferência, né? Se eu traçar cordas que liguem esse novo ponto até o ponto A e B, que enxerguem esse arco AB, o ângulo não vai mudar. Sempre vai ser um ângulo alfa. Aqui, ó, eu posso aqui até colocar outro exemplo, ó. Como eu sou muito criativo, vou colocar ângulo R, né? E eu posso fazer enxergando o mesmo arco, ó. Ficaria assim. Então, até o ponto R, até o ponto R. Aí seria um outro ângulozinho que mede alfa, né? Vou até colocar melhor. Opa! Ctrl Z aí que volta. Ctrl Z que volta. Pior que eu acho que não volta, hein? Porque eu coloquei a caneta. Mas eu faço de novo aqui a bola oval, peraí. Circunferência estava assim. Pronto. Então a nossa ideia era mostrar isso para vocês, gente. Que ângulos que enxergam o mesmo arco têm a mesma medida. Não é isso, Tabata? Exatamente. Então, se a pessoa está vendo ali, né, o jogador Q1. O jogador Q1, ele está em uma circunferência. A questão foi até boazinha, desenhou todas as circunferências. Ela já colocou tudo aqui pra gente, ó. Relacionadas a cada jogador e com um ponto em comum que representam as traves, que é o ponto A e o ponto B. Se eu quiser um outro jogador, né, que esteja formando ali o mesmo ângulo em relação a essas traves, esse jogador ele só pode estar em cima da mesma circunferência que o jogador Q1. Por quê? Porque estando na mesma circunferência, esse outro jogador vai enxergar o mesmo arco. Logo, tem apenas o jogador Q3 que está na mesma circunferência. Isso aqui, ó, Q1 e Q3, né? Exatamente. Exatamente isso. Esse jogador Q3, ele, se a gente também traçar, né? Pode traçar aí, Matheus. Outro ângulo? Enxergar melhor? Traça aí as cordas lá no Q3. Lá no Q3. Da questão. Que assim. Traça as cordas até o ponto A e até o ponto B. Sim, ó. Perfeito. Isso, é aqui então, onde os jogadores Q1 e Q3, eles fazem parte de uma mesma circunferência e os dois estão enxergando o mesmo arco. O mesmo arco, né? O mesmo arco AB. Logo, o ângulo é o mesmo. Aí entre eles vai ser o mesmo. Então a resposta é a letra B, né? Ele que vai receber. A resposta é a letra B de bola. Letra B pra de bola. chutar e marcar gol. Isso. Então, para chutar, marcar gol e encerrar com dignidade, né? O vídeo de hoje. Com certeza. Foi muito legal. Mas isso que você falou tem a ver com outro conceito, né, o Tabata? Porque é o conceito de arco capaz, né? Por exemplo, o arco capaz, por que eles são ângulos que têm a mesma medida? Porque eles enxergam o mesmo arco, né? E estão com o vértice sobre a circunferência, né? São ângulos inscritos, né? Exatamente. Então, por exemplo, qualquer ângulo inscrito que eu coloque nessa região aqui, ó, nessa circunferência aqui todinha, enxergando o mesmo arco, eu vou dizer que ele está no arco capaz, né, em relação àquele arquinho AB. Entendeu? Então, por isso que esses ângulos têm a mesma medida, né? São ângulos congruentes. Isso aí. Perfeito. É só saber o conceito. Sabendo esse conceito, você tira de letra. A vez demorou porque foi explicar o que era direitinho, né, o Tabata. Mas quem conhece... Não, claro. Quem conhece, vai direto. Não tem medo, não. Então, mas aí o estudante que está assistindo aqui o nosso vídeo vai marcar essa questão em 3 segundos, já economizou tempo para ler a próxima e resolver a próxima. Ah, mas com certeza, sem dúvida. O que foi que você achou, Luiz Paulo? Olha, perfeito, perfeito. Observar vocês resolvendo as questões é muito interessante. Ao mesmo tempo que eu estou aqui ensinando, eu estou aprendendo também com vocês. Então, mas é essa a ideia, ensinar e aprender. Todos os encontros, podem me chamar para todos os encontros que eu participo com o maior prazer. Pois é uma troca de conhecimento muito legal, né? Com certeza. Claro. E não esqueçam, gente. Eu aqui, ó, É. Eu sou professor, mas observando vocês corrigindo,
Eu já aprendi aqui uma ou duas coisas. O que foi que você assim, aprendeu? Você pode contar pra gente? A forma de você se expressar. Porque quando a gente está ensinando, isso é fundamental. Sim. Certo? E às vezes a gente explica o mesmo conteúdo da mesma forma durante tanto tempo que aquilo acaba ficando engessado. É porque você acostuma, é muito interessante observar outros professores resolvendo a mesma questão para a gente enxergar a coisa de uma outra forma. Muito obrigado de coração a vocês por isso. Que isso, Luiz Paulo. Eu que agradeço você conseguir ter vindo hoje. E não esqueçam, gente, aqui a aula é sempre nossa, tá certo? Não só nossa aqui, nós professores, como também de vocês que estão aqui nos assistindo, tá bom? Estejam onde estiverem, a aula é sempre nossa. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.